E aí, minha gente, boa tarde! Tudo bem com vocês? Está começando mais uma edição imperdível do seu programa de boas notícias. O Ressoar de hoje, como sempre, vem recheado de coisas boas, viu? Então não saia aí da frente da telinha não, combinado? No programa de hoje vamos falar sobre um assunto muito importante: violência contra a mulher. Você sabia que 1 a cada 4 mulheres sofrem algum tipo de violência? Pois é, os números são chocantes. Por isso, a edição 2021 do Ressoar Solidário, que foi realizado pela primeira vez de forma online, foi dedicado a esta causa. E o evento abordou diversos temas necessários com o intuito de oferecer o desenvolvimento socioemocional e profissional para resgatar a autoestima de mulheres vítimas de violência doméstica. E tem muito mais. O Conexão Social recebe Nathalie Malveiro, que é promotora de justiça do enfrentamento da violência doméstica do Ministério Público de São Paulo há quase 30 anos. E no Ressoar Vida e Saúde, o psiquiatra Dr. Pablo Vinícius vai falar sobre a depressão. O programa Ressoar já começou, fica aqui com a gente. E aí, bora lá? No último ano, só no Brasil, 17 milhões de mulheres acima de 16 anos sofreram algum tipo de violência. Isso significa que quase 25% das brasileiras foram vítimas. Os dados, eles são muito preocupantes, não é? E pensando nessa triste realidade, em ajudar essas mulheres, na última semana aconteceu o Ressoar Solidário 2021. E este ano o evento trouxe como tema a violência contra a mulher. A ação foi voltada para a solidariedade, oferecendo desenvolvimento socioemocional e profissional para vítimas de violência. E as participantes tiveram acesso às palestras sobre inteligência emocional, autoestima, saúde e empreendedorismo. Você já sofreu violência doméstica? Conhece alguém que tenha sofrido? Então confira agora na reportagem. O relatório anual de violência divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que mais de 690 mil denúncias de violência doméstica foram registradas em 2020 em todo o país. Isso significa que a cada 1 minuto, uma mulher recorreu às autoridades após sofrer um episódio de agressão. Para conscientizar e tentar mudar esse cenário alarmante, a edição 2021 do projeto Ressoar Solidário, promovido pelo Instituto Ressoar, convidou profissionais de extrema importância que doaram tempo e sabedoria para ministrar palestras que abordaram assuntos relacionados aos direitos da mulher, autoestima, saúde e empreendedorismo. E tudo isso com um único propósito: contribuir para o desenvolvimento socioemocional e profissional de quem sofreu esse tipo de violência. O projeto Ressoar Solidário, ele acontece desde o início do Instituto. A gente criou o projeto para levar alguma ação social que pudesse beneficiar a sociedade como um todo e que a gente conseguisse unir parcerias, né? Então, os colaboradores da Record TV em todo o Brasil, todas as emissoras se juntam, a gente escolhe uma ação. Nesse ano não foi possível a gente fazer muita coisa por conta da pandemia e esse distanciamento, mas ainda assim a gente conseguiu unir aqui algumas instituições, parceria com outras instituições que atendem também, no caso, as mulheres, e assim ele é feito todo ano. E a gente quis fazer uma ação que o Instituto pudesse contribuir também para que as mulheres saíssem desse ciclo. Então é muito importante que a gente faça projetos como esse e apoie outros também. Para Valéria Scarance, promotora de justiça e coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público, a violência contra a mulher vai além das agressões físicas. Na verdade, a violência começa muito antes ou, por vezes, não acontece o olho roxo, a violência física. São 5 formas de violência: a psicológica, a patrimonial, a moral, a sexual e também a física. As mais comuns são a violência moral, os xingamentos e a violência psicológica, que causam tantos danos à mulher quanto a violência física, porque atacam a autoestima, a independência, a autonomia da mulher. E esses danos psicológicos à mulher, por vezes, perduram muito mais do que os danos físicos. Em primeiro lugar, nenhuma mulher deve se sentir culpada pela violência.
que ela sofreu. Em segundo lugar, ela deve buscar ajuda com uma pessoa próxima, ter uma pessoa confidente. É muito importante confiar em alguém nesse processo de libertação. Em terceiro lugar, quando ela decidir romper o silêncio, registrar um boletim de ocorrência. Segundo a especialista em autoconhecimento e inteligência emocional, Heloísa Capelas, deixar o companheiro agressor nem sempre é uma tarefa fácil. Para a vítima, pôr um ponto final na relação abusiva é, por vezes, um processo complexo e com diversos estágios. Eu defendo a ideia de que os nossos problemas vêm da ignorância. A gente não sabe. Então, às vezes não sabe detectar que é uma violência, às vezes não sabe que pode sair, às vezes não sabe que tem ajuda. Então, são tantos não sabes que organizações como essas palestras, esse movimento, ele esclarece. Então, a saída seria educação, porque a educação informa e forma. E foi em nome do amor que Silvana Fênix viveu por mais de 20 anos uma vida conjugal que oscilava entre declarações apaixonadas e ofensas exacerbadas. O marido que dizia que a amava era o mesmo que deixava seu corpo coberto de marcas. Eu passei quase 20 anos sobre um relacionamento abusivo e ele nunca me deixou um dia sem falar que me amava. Dói mais em mim do que você. Isso era a palavra de cada vez que ele me agredia. Dói mais em mim do que você. Como que vai doer mais nele, sendo que era eu que estava sofrendo? Para o Dr. Antônio Spreusser, médico especialista em qualidade de vida, é comum o agressor distorcer ou criar informações que fazem a vítima duvidar da própria capacidade e percepção. O Ressoar Solidário desse ano tocou num ponto muito importante, porque a gente retrata a violência, mas não é uma violência qualquer. É aquela violência silenciosa, é a violência dentro de casa, em que os filhos veem isso. E esses filhos que estão vendo isso vão ser os futuros abusadores, violentos, sem querer, não é culpa deles. Então realmente a gente pôr um basta. E pôr um basta, a gente tem que ventilar isso, falar muito, trazer para a realidade, trazer pessoas para falar o que passam no seu dia a dia. Então eu acho que é um movimento de muita realidade e de muito pensamento voltado ao ser humano, mas a gente tem que melhorar o nosso dia a dia. Márcia Zenesi, proprietária de uma das maiores franquias de vistorias automotivas do país, passou quase 30 anos casada com o agressor. A empreendedora, que sempre foi financeiramente independente, afirma que não entende o sentimento de submissão que a dominou na época. Eu esperei 29 anos para me separar. Não precisa demorar tanto assim. A gente precisa saber que nós temos nosso valor, nos ressignificar e acordar já dizendo eu vou mudar o mundo, porque nós conseguimos mudar pelo menos o nosso. O treinamento foi acompanhado por mulheres de todo o país, entre elas as moradoras de Paraisópolis, considerada a segunda maior comunidade de São Paulo. Para a gente ter esse tipo de evento na comunidade é extremamente importante, né? Porque você leva informação, leva conhecimento para as mulheres que são do grupo de vulnerabilidade social, que são carentes de informação e que vivem diariamente combatendo, né, o preconceito, tendo que aprender a lidar com todos os problemas do dia a dia. Então a gente levar conhecimento para essas mulheres é extremamente importante. Orienta a gente muito, né? Sobre a relação do conhecimento das formas como são as agressões. Porque muitas das mulheres, até o meu conhecimento mesmo, eu pensei que a agressão era só verbal ou física. Até então eu não sabia que as agressões poderiam surgir através do posicionamento do homem, em proibir você o veste, o cabelo. E o projeto Nova Canaã também não poderia ficar de fora. Foi um incentivo muito grande, um incentivo muito importante. As mulheres saíram daqui desse evento, dessa tarde toda especial. É um evento que foi voltado totalmente para elas, se saíram se sentindo renovadas e valorizadas e amadas. Para mim sempre é um orgulho, uma honra estar junto com o Ressoar.
Nós já tivemos várias ações juntos, né? Mas essa é a primeira vez que eu venho na casa do Ressoar. E aqui na casa do Ressoar, eu fico até emocionado de falar, e hoje eu fiquei muito mais emocionado porque eu vi a família Canaã pela TV, via os olhinhos delas, e eu sei que se eu estou aqui é porque a minha vontade de ajudar é muito grande mesmo. Eu fiquei muito orgulhosa, primeiro, de participar do Ressoar Solidário. É uma instituição tão conceituada, né, que faz um trabalho tão bonito, tão sério, né? Bonito é muito pouco, é sério, assim, é comprometido. Gostaria de agradecer essa oportunidade de participar desse evento maravilhoso, o acolhimento e principalmente de conversar com tantas mulheres e poder sensibilizar essas mulheres a respeito do drama que essas mulheres sofrem e também da possibilidade de levar essa mensagem adiante, de que é possível mudar o nosso país, é possível prevenir a violência e é possível construir um mundo melhor e mais justo para as nossas meninas e mulheres. Essa ação faz com que nós consigamos chegar, que nós daremos vozes para elas, para que elas possam realmente ver que é palpável, porque com respeito com essa questão da pandemia, nós não podemos chegar até elas, não podemos estar pessoalmente com elas, e a maneira de falar, de ter a mídia, poder falar com elas, elas vão falar assim, não, eu não estou sozinha, e vai dar mesmo força para que elas possam sair, caso alguma esteja passando pela mesma situação. Só tenho a agradecer, acho uma honra para mim, para o meu histórico, sabe, para o meu propósito de vida, que é ajudar as pessoas, ajudar principalmente as mulheres que passaram ou passam por uma situação parecida com a minha. Queria agradecer muito, primeiro a Deus por ter dado a gente essa oportunidade. Eu sei que o evento com certeza salvou a vida de muitas mulheres e de muitas pessoas que assistiram, né? E depois toda a equipe que fez parte disso aqui, os parceiros, a equipe do Ressoar, que foi ali, trabalhou bastante, deu o seu melhor. A gente tem muita parceria envolvida aqui. Eu queria agradecer todos os parceiros que contribuíram com a gente no evento e saber, né, que com certeza as pessoas que participaram dele foram aquelas que precisavam mesmo. Quantos debates importantes, não é mesmo? E que bacana ver ações como essas que de alguma forma acolhem e afagam mulheres que talvez sofram sozinhas, né? Parabéns pela atitude e a todos que se doaram para participar desse evento que o Instituto Ressoar realizou. E o Ressoar vai para um rápido intervalo, mas na volta tem mais uma edição do Conexão Social. É rapidinho, então não sai daí. E tá na hora de mais um Conexão Social. A presidente do Instituto Ressoar, Eunice Silva, recebe Nathalie Malveiro, que há quase 3 décadas é promotora de justiça do enfrentamento da violência doméstica do Ministério Público de São Paulo. Boa tarde, Renata, tudo bem? Para falar de violência contra a mulher é sempre muito importante e necessário. Os dados são alarmantes e a gente precisa fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas. E é por isso que no Conexão Social de hoje eu recebo a promotora de justiça do enfrentamento da violência doméstica e assessora da Corregedoria Geral do Ministério Público de São Paulo, a doutora Nathalie Malveiro. Seja muito bem-vinda, doutora Nathalie. É uma honra receber a senhora, viu? Muito obrigada por vir, por aceitar o nosso convite. Obrigada a você, Eunice. É uma honra estar aqui presente e agradeço já a oportunidade de poder falar desse assunto e levar informação de qualidade para os seus telespectadores. Sim, é muito importante. Eu acredito que nessa tarde as mulheres principalmente, e os homens também, vão ficar informados e até mesmo descobrir, né, se está ou não sendo vítima de violência. Eu falei um pouco aqui sobre você, apresentei um pouco, mas eu queria que você falasse do seu trabalho, porque me parece que são quase 30 anos servindo ali no Ministério, nessa função tão importante, né, doutora?
Isso, eu tenho quase 30 anos, esse ano eu completo 30 anos de Ministério Público de São Paulo e trabalhei no começo da carreira a gente acaba trabalhando em todas as áreas, né, porque a gente vai para cidades muito pequenas, mas nos últimos 10 anos eu acabei me especializando em violência contra a mulher, me apaixonei por essa área e realmente me encontrei. Eu acho que é um local em que eu consigo fazer a diferença na vida dessas mulheres. E é tão bom contar com esse apoio, com essa sensibilidade, né? Saber que tem pessoas que se dedicam a uma causa tão importante e que, infelizmente, muitas pessoas nem sabem que estão vivendo, né, doutora? Eu queria que a gente iniciasse nossa conversa com a senhora falando dessa diferença. Por que há a violência de gênero, né? Começa com essa informação, porque às vezes a pessoa de casa nem sabe que ela está vivendo uma violência doméstica. Então, a gente costuma chamar a violência doméstica de uma violência de gênero porque ela normalmente, ou quase sempre, ela vem baseada numa situação de machismo, né? Numa situação que a própria sociedade coloca a mulher como diferente do homem, com menos valor. Então, menos valor no trabalho, menos valor em relação à família, ao poder familiar. Então, durante muitos anos, nós fomos educadas dessa forma e os homens também foram educados dessa forma. Quando uma mulher não atende a expectativa desse homem, então a expectativa, por exemplo, de que ele quer chegar em casa e estar com o jantar pronto, ou a expectativa de que ele quer manter um relacionamento com ela e ela não quer mais. Então, sempre que a mulher rompe com essa expectativa, ela sofre então essa violência que nós chamamos de violência de gênero. A dificuldade da violência doméstica é que muitas mulheres não identificam que sofrem violência de gênero. Elas só vão perceber que elas estão sofrendo uma violência doméstica quando elas são agredidas fisicamente. E às vezes isso já é muito tarde, né? Sim, tem os ciclos de violência, né? Porque o abusador, na verdade, ele tem o mesmo padrão. O que fica bom até para quem está assistindo agora se identificar, porque eu acho que eles não são muito inteligentes, né? Normalmente eles repetem, né, aquele padrão de violência e de abusos, né? Quais são os primeiros, assim, para a pessoa já ficar alerta? Então, essa pergunta é uma pergunta muito importante, porque as pessoas costumam dizer assim, se fosse comigo eu não estaria nessa situação. Eu nunca ficaria num relacionamento em que eu fosse agredida, né? Só que a gente tem que entender que a mulher que está num relacionamento abusivo, num relacionamento em que há violência, esse relacionamento não começou desse jeito. Né? Então não é que o casal se conheceu na balada ou numa festa e o rapaz já agrediu a moça e ela continuou com ele. Não é. O homem abusador, ele caminha de forma a tornar a vítima quase que uma refém sua. Né? Então começa, por exemplo, com atitudes que nós mulheres fomos educadas a entender como positivas. Então o ciúme, por exemplo, ele é ciumento. Mas eu tenho ciúme que você saia com as suas amigas, agora você está namorando, você não pode mais sair com as suas amigas. E aí a gente fala assim, nossa, ele gosta tanto de mim, ele é ciumento, e a gente deixa de sair com as amigas. Depois ele começa a implicar com a família. Então, eu vou na casa da sua mãe, a sua mãe me trata mal, não vou mais lá. E vai afastando essa mulher dos núcleos sociais dela, dos núcleos familiares. Num momento posterior, ele afasta ela da autonomia financeira. Então, para que você vai trabalhar se você ganha tão pouco, a gente vai ter que gastar com a babá ou com a empregada doméstica? Fique em casa, não trabalha. Essa mulher larga esse emprego. Então, ele vai cortando os laços dessa mulher, né? Vai deixando essa mulher isolada, sozinha, sem amigas, sem parente próximo, sem uma autonomia financeira, e aí começa a situação de abuso. Aí começam então as agressões verbais, as agressões morais, as agressões psicológicas e as agressões físicas. De modo que quando essa mulher percebe, ela não tem mais para onde ir, ela não tem para quem pedir ajuda, ela não tem como se socorrer, como sair daquele relacionamento. Então eu acho que os sinais que a gente tem que observar quando a gente começa um relacionamento, e aí eu falo também para as mães e para os pais, né, observarem isso em relação aos próprios filhos, às próprias filhas, esse isolamento é um sinal de alerta, é uma bandeira que levanta ali, amarela, que a gente fala, opa, isso não é bom. Percebe que a filha está se afastando dos amigos, percebe que está se afastando da família, tem que tentar reverter isso, porque senão essa menina corre o risco, ou essa mulher corre o risco de se envolver num relacionamento mais violento, né, ao final, e não vai ter muito a saída. Sim, sem contar que esse abusador, ele tem um controle muito grande
psicológico, né? Afetivo, sentimental, porque é o pai dos filhos dela, é o homem que ela escolheu para casar. Sem contar que também, às vezes, ele é muito bom para... Normalmente, abusadores, eles são muito bons para as outras pessoas, né? No local de trabalho, ele é aquele excelente profissional, bacana com todo mundo, trata as mulheres muito bem, inclusive. Ele só é violento em casa. E às vezes a mulher ela fica muito sozinha até para falar. Como ela vai falar de uma pessoa, às vezes até importante, né? Alguém que tem um cargo importante e tudo mais. E aí é aquela violência que a gente fala invisível também, né? Ninguém vê. Exatamente. Então, assim, acho que são vários pontos que você bem colocou, né? Então, primeiro, o homem autor de violência doméstica, ele socialmente ele é um bom homem. Ele é primário, ele não tem antecedentes. Normalmente ele trabalha. Ele traz a comida dentro de casa, não falta nada. É um bom provedor. É um bom provedor. Então isso é muito importante a gente colocar, né? Desmistificar um pouco. O autor da violência doméstica é um homem comum, é um homem normal. Quando a gente fala do ser humano, nós somos seres relacionais, emocionais, né? E nós mulheres ainda tem aquela coisa que a gente é muito maternal, né? Às vezes a mulher que sofre violência, ela... na verdade, o manipulador faz ela se sentir, inclusive, culpada, né, doutora? Ela tem pena dele, porque tem momentos que ele vai se fazer de vítima e ela acaba até se desculpando por apanhar. Eu me lembro de um caso de uma médica que ela falou que ela apanhava e depois ela pedia perdão para ele, porque ele ainda fazia, tá vendo o que você me faz fazer? Eu não queria fazer, mas você me irritou tanto que eu acabei fazendo isso. Exatamente, isso é muito importante. A mulher sempre se coloca numa situação de culpada por aquela violência, justificando aquela conduta daquele homem, né? Então, assim, doutora, ele me agrediu, mas eu queimei o feijão naquele dia. Né? Mas a senhora queimou de propósito o feijão? Ainda que tivesse queimado de propósito. Merecia apanhar, né? Não, a criança estava com febre, eu estava distraída e queimei o feijão. Ou sempre vem uma justificativa, né? E eu acho que você colocou um ponto que é muito legal de falar, que é o ciclo da violência, né? Então, como ocorre essa situação de violência? Ela vem do nada? Não, ela obedece a um ciclo, que é sempre o mesmo. Então, o ciclo da violência ele tem 3 fases. A primeira é a fase da tensão. Então, é aquela fase em que o casal começa a se estranhar. Começa uma resposta ríspida, uma resposta maldada, uma agressão verbal, às vezes silenciosa. Aquilo cria uma tensão entre o casal. Essa tensão evolui para o momento da explosão, em que ocorre, então, a violência em si, que no começo pode ser uma violência verbal, um xingamento, uma violência moral, mas mais para frente pode ser uma violência já física. E o momento seguinte, então a terceira fase do ciclo, é o que a gente chama da fase da lua de mel. É o momento em que o homem, vendo aquilo que ele fez, vendo que às vezes a mulher vai tomar uma atitude de registrar um boletim de ocorrência ou de pedir a separação, ele se arrepende. Ele se arrepende, pede perdão, diz que não vai mais fazer aquilo, que vai se tratar, que... Né, às vezes usa também esse subterfúgio de falar, mas também você, olha o que você fez e você me tirou do sério, eu estava com um problema na empresa. Então, toda essa dinâmica forma esse ciclo da violência. Só que a partir do momento da terceira fase, que é a da lua de mel, e essa mulher perdoa esse homem, o ciclo recomeça. Né? Então, volta de novo para a fase 1, que é a fase da tensão, a fase 2 da explosão e a fase 3 da lua de mel. E esse ciclo ele vai numa espiral. Né? Então ele vai numa espiral e sempre o momento de explosão e de agressão ele é mais grave do que o momento anterior. Ele vai piorando com o tempo. Vai piorando. Lembra aquilo que a mãe da gente falava? Um casamento a gente tem que traçar uma linha e você nunca pode atravessar. A partir do momento em que você parte para a ofensa, dali para frente aquela ofensa vai ser o tratamento normal entre o casal e aí a coisa vai evoluindo. Né? É mais ou menos isso. Né? Então sempre a partir do momento em que o homem atravessa aquele limite da ofensa verbal, a próxima ofensa vai ser a ofensa física. E isso vai numa espiral até a gente chegar em casos extremos de feminicídio. Então é muito importante que a mulher rompa com esse ciclo da violência. E aí a gente fala, bom, mas por que a mulher não rompe com o ciclo da violência? Né? Por que ela simplesmente não dá um basta?
São vários fatores. O primeiro fator é que a mulher está inserida nesse contexto já há tanto tempo que ela não consegue mais romper com esse ciclo. Depois tem todos os outros fatores emocionais, como eu falei, esse homem isolou essa mulher de forma a que ela não tenha mais ninguém. Então ela não tem para onde ir. Ela às vezes já rompeu com a família, já rompeu com os amigos, ela não tem para onde correr. Não trabalha, não tem mais independência financeira. Ele rompeu com essa independência financeira dela, então ela não tem uma independência financeira. Às vezes a gente tem o álcool como um gatilho, né? O álcool não é o motivo da violência doméstica, mas ele é um gatilho, ele desencadeia essa violência. E essa mulher, às vezes, ela sabe que ela é o anteparo dessa violência em relação aos filhos. Então esse homem agride essa mulher para não agredir os filhos. E ela fala, puxa, se eu me separar o final de semana que ele tiver com as crianças, como é que vai ser? Ele vai beber e vai ficar com as crianças, não vai tomar cuidado ou pode agredi-las. Então a mulher também serve de anteparo. Então são muitos fatores que envolvem essa situação. Por isso que não pode julgar, né? Por isso que a gente não pode julgar. Por isso que a palavra-chave quando a gente fala em violência doméstica é acolhimento. Então é acolher essa mulher e verificar o que ela precisa, qual é a vulnerabilidade maior dela, para ver o que a gente pode ajudar para que ela chegue no momento de conseguir se desvencilhar daquele relacionamento. Então, essa mulher é muito carente financeiramente, ela precisa de um aluguel social, por exemplo, ela precisa de uma complementação de renda, ela precisa de um trabalho, ela precisa de uma capacitação para trabalho, ela precisa mudar de cidade, né? Então, por isso que a Lei Maria da Penha é uma lei fantástica, porque ela traz muitos instrumentos para a gente trabalhar essa situação. Por exemplo, mulheres que sofrem violência doméstica têm direito a ser transferidas pela própria empresa para outras filiais. Olha, que então, se é uma empresa muito grande, que tem filiais, por exemplo, em várias cidades, essa mulher pode ter o direito de ser transferida, né, porque ela está correndo risco na cidade que ela está. Os filhos dessas mulheres têm que ter uma facilidade na transferência escolar, por exemplo, em obtenção de vagas, porque essa mulher pode ter que se mudar de repente, no meio do ano escolar. Ela não pode esperar até dezembro, né, para se mudar. Sim. Então, a Lei Maria da Penha dá todos esses instrumentos para a gente poder ajudar essa mulher. Doutora, eu queria que você falasse um pouco da diferença de homicídio e feminicídio, porque às vezes as pessoas caracterizam, morreu a mulher e foi um homicídio. Não foi, né? Qual a diferença? O feminicídio basicamente é aquela situação em que a mulher morreu pelo fato dela ser mulher. Né? Se ela não fosse mulher, ela não teria morrido. É diferente de uma briga de trânsito, por exemplo, em que há uma batida de carro, um começa a se xingar, o outro está armado e dá um tiro. O feminicídio, a vítima, ela é mulher que morreu pelo fato de ser mulher. Então é a expressão máxima desse machismo. Né? Na hora em que a mulher rompe, por exemplo, esse relacionamento, que ela não quer mais continuar esse relacionamento, então ela morre por essa circunstância. Né? Ela morre simplesmente porque ela é mulher. Então as pessoas falam, mas a vida da mulher vale mais? Por que é mais grave o feminicídio do que um homicídio? A vida da mulher vale mais? Não, todas as vidas valem a mesma coisa, mas o Estado em um determinado momento entendeu que ele tinha que ser mais rígido numa conduta de uma mulher que é morta pelo seu marido, por aquele homem que ela escolheu para passar a vida, né? Ninguém casa para se separar, a gente casa para ficar casado a vida toda. Ela escolheu aquele homem para pai dos filhos. Ela estava na casa dela, num momento, na nossa casa, um momento em que a gente relaxa, né, do dia a dia, em que a gente se sente mais seguro. Então essas circunstâncias que envolvem os feminicídios são muito mais graves. Então por isso o legislador entendeu que deveria ser uma conduta mais juridicamente punida mais gravemente, né? Sim. E se a gente for só para encerrar, se a gente for analisar os feminicídios, normalmente eles ocorrem em casa ou no trajeto da casa para o trabalho. Normalmente arma branca ou a arma que está ao alcance do homem, então um martelo, um serrote, alguma coisa que ele já tem na casa. Enforcamento. Enforcamento, múltiplas agressões. Então são sinais de extrema crueldade, né? De cada 10 mortes de mulheres, 7 são praticadas por marido, ex-marido ou companheiro, ex-companheiro. Então, ou namorado, ex-namorado. Então é muito grave isso, né? As nossas mulheres estão morrendo de uma morte que é evitável. Né? O feminicídio é uma morte evitável. Por quê? É evitável porque ele não acontece de uma hora para outra. Não é uma briga de trânsito que a gente não sabe que vai acontecer o acidente e aí disso decorre a briga.
né? O feminicídio, ele é uma morte anunciada. Essa mulher, ela já sofreu outras situações de violência, ela muitas vezes ela já até tentou procurar ajuda e não conseguiu. Então é uma morte que vai sendo anunciada, né? Então é muito triste isso. Eu acho que o maior desafio é a gente conscientizar as pessoas, primeiro, que elas estão sofrendo, elas estão caminhando, elas estão no ciclo, porque ele vai evoluindo, né? Para não chegar a esse ponto de morrer, né? É alarmante a gente saber que, se não me engano, há 4 minutos uma mulher sofre algum tipo de violência no nosso país. E o Brasil, ele é, infelizmente, campeão nisso, né? O Brasil, ele tem índices muito ruins, né? Nós somos o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Então, isso é muito grave, né? A gente tem que ter uma política bem direcionada. Em relação às agressões, a gente sabe que há muita subnotificação, né? Muitas mulheres ainda não fazem o registro do boletim de ocorrência. E aqui eu queria falar para quem está ouvindo que é muito importante fazer o registro do boletim de ocorrência. Nós temos dados estatísticos de que mulheres que morrem, na maioria das vezes, apesar de elas estarem em situação de violência há muito tempo, elas não haviam registrado o boletim de ocorrência e elas não tinham medida protetiva. Então, a medida protetiva é um instrumento muito eficaz que salva vidas. Então, é muito importante que as mulheres em situação de violência recorram a autoridade para fazer o registro desse boletim de ocorrência e que peçam as medidas protetivas, porque isso pode ser a diferença entre a vida e a morte dessa mulher. Sim, e infelizmente, como a gente falava, é um padrão, e eu queria que a senhora até falasse um pouco sobre isso, porque as mulheres, e a gente percebe isso mais na região do Nordeste, em outros estados, São Paulo talvez nem tanto, mas muitas vezes, por incrível que pareça, é natural as mulheres sofrerem. Quando não sofre é que é estranho, né? E às vezes até as mães, porque ela sofreu muito também, ela aconselha a filha a aguentar, a suportar. E eu queria que a gente falasse isso antes da gente falar da Lei Maria da Penha, que a gente sabe que só nos anos 2000 que a gente veio a ter essa lei que é fundamental e que é tão importante para proteger a mulher, né? Então, o que você colocou é importante porque existe realmente essa transgeneralidade da violência doméstica, né? Então, os meninos que veem os pais agredindo, muito mais provavelmente serão homens autores de violência também. E as meninas que veem as mães sendo agredidas vão suportar mais a situação de violência. Você colocou muito bem, é isso, no ponto de vista dela, a mãe é agredida, a avó foi agredida, a vizinha, a irmã mais velha, todas elas são vítimas de violência. Para ela aquilo é o normal, né? É o normal de se relacionar, né? E isso acaba acarretando uma sociedade violenta, né? Porque sempre o mais forte agride o mais fraco. Sim. Então a gente vê o pai agride a mãe, que também acaba agredindo os filhos, porque também só sabe solucionar o conflito daquela forma. E os filhos que brigam na escola, por exemplo, agridem o coleguinha mais fraco. E a gente fica nesse ciclo violento, nessa sociedade violenta, né? Sociedade que soluciona os conflitos de forma violenta. Um grande fator importante também é o casamento na adolescência, né? As meninas que se casam muito cedo, todo aquilo que eu falei, né, de não estudar, de não ter uma profissão, é cortado delas, né? Uma menina que se casa com 14, mãe muito nova. 14, 15 anos ela é mãe, ela vai fazer o que dali para frente, né? Ela já tem que interromper o estudo, ela vai ter que cuidar daquela criança, às vezes ela fica tendo um filho atrás do outro. Normalmente ela se casa em média com um homem 7 anos mais velho que ela, ou seja, já é um homem, né? Já tem mais experiência de vida, Sim. Então vai manipular mais ainda essa menina. Então, por isso que a gente tem que ir enfrentando essas questões. É a educação dessas crianças, para que elas aprendam novas formas de se relacionar, para que elas entendam que existe igualdade de gênero, que mulher e homem valem a mesma coisa e podem a mesma coisa, né? Podem ter as mesmas profissões, podem trabalhar nos mesmos lugares, podem ter os mesmos sonhos em relação à profissão, né? Que as meninas não precisam direitos, que elas não precisam se submeter a isso, né? Que elas podem ter o direito, por exemplo, a uma contracepção, né? Elas podem tratar o corpo delas de uma forma que elas respeitem, né? Se elas não querem ser mães, por exemplo, ou não naquele momento. Então, toda essa educação em relação às crianças e aos jovens, adequado para cada idade, claro, né? Mas essa educação em relação às crianças e aos jovens
e, sobretudo, a educação em relação aos autores de violência. Isso é muito importante. Trabalhar esses homens é essencial. A gente tem estatísticas que mostram que a reincidência cai de 65% para 3% de homens que se submetem ao curso de reeducação familiar. E fazer essa educação com esses homens que já se envolveram numa situação de violência, realmente é solucionar ou caminhar para uma solução do problema. Sim. Eu queria que você falasse sobre a Lei Maria da Penha, porque só quem precisou dela e recorreu que sabe exatamente, mas a maioria das pessoas nem sabe direito como é que ela funciona, né? Então, a Lei Maria da Penha ela é uma das 3 melhores leis de violência de gênero do mundo. Nós temos essa felicidade de ter esse instrumento muito bom para trabalhar. Por que a Lei Maria da Penha é tão boa, né? Não é só porque ela tem esse aspecto criminal de condenar, que é muito importante também, porque esse homem precisa saber que aquilo que ele faz é crime e realmente ele não tem que fazer, mas ela traz para a gente vários outros instrumentos de trabalho. Então, são várias... ela é uma lei multidisciplinar, ela trabalha em várias áreas, né? E você consegue, então, soluções para essa mulher e soluções para essas situações de violência doméstica. Então, ela abrange educação, ela abrange o serviço de saúde, ela abrange o serviço social. Ela é uma lei bastante ampla, então, que permite para a gente bastante instrumentos. Dentre esses instrumentos, um instrumento muito importante é a medida protetiva. Então, a Lei Maria da Penha, quando ela entrou em vigor, ela trouxe para a gente essa possibilidade de limitar a conduta do homem em relação àquela mulher. Então, você concede uma medida protetiva para aquela mulher e aquele homem fica proibido de se aproximar dela por menos de 300 metros, por exemplo. Fica impedido de frequentar os lugares em que essa mulher frequenta. Então, isso é muito importante, porque é como se a gente jogasse água fria na água que está fervendo. Na hora em que a gente joga água fria na água que está fervendo, a água... ela para de ferver. Então, a gente abaixa um pouco essa temperatura ali em relação ao casal. E a medida protetiva, ela dá tempo para essa mulher se reorganizar. Então, ela tendo essa garantia de que ele não vai se aproximar, de que ele não vai entrar em contato com ela, ela tem tempo para se reorganizar, ela tem tempo para arrumar um emprego, ela tem tempo para se mudar, para se reconectar com a família, enfim, e conseguir sair daquela situação. Então, eu acho assim, dos avanços da Lei Maria da Penha, um dos grandes avanços é realmente a medida protetiva. Muito bom. E sobre os locais que a mulher pode procurar, que é muito importante, quem está precisando, porque tem, a gente falava isso antes, não é que a gente quer que as pessoas larguem essa pessoa e vá embora com os filhos sem saber para onde ir, porque às vezes também, como a gente falou, tem as dificuldades, né? E também a gente não quer que as pessoas se separem, a não ser que esteja correndo risco de vida, né? Às vezes ainda há uma solução de educar essa pessoa. Mas aquela que está agora desesperada, está esperando a pessoa chegar em casa e já sabe que vai sofrer a agressão, né? Quais locais que ela procura? Eu acho que primeiro a gente pode falar uma coisa que é interessante que você colocou. Muitas vezes a separação não é a única solução, né? A gente pode ter outras soluções que não a separação. Às vezes esse casal passa, por exemplo, por uma situação de violência e esse homem passa por um curso de reeducação e esse casal consegue se reconectar e prosseguir a vida e terminar de criar os filhos. Então, o nosso foco não é a separação. O nosso foco é tirar a mulher da situação de violência. Então, a gente tem que tentar fazer instrumentos para que esse homem pare de agredir essa mulher. Se há um abuso de álcool, então nós vamos tratar esse abuso de álcool. Se há uma situação um pouco mais complicada, um acompanhamento psicológico, mas para que essa mulher não sofra violência. Agora, tem situações que são muito urgentes. Então, numa situação de urgência, a gente tem que acionar o serviço da Polícia Militar, DISCA 190. Isso qualquer pessoa pode ligar. E liga e fala, olha, eu estou ouvindo um barulho estranho aqui na minha vizinha, eu estou com receio, ela está pedindo socorro, eu gostaria que mandasse uma viatura. Então, a gente vai fazer esse atendimento inicial. Se não for uma situação de urgência, se essa mulher não está se sentindo ameaçada naquele momento, mas ainda assim ela quer tomar uma atitude, ela pode procurar qualquer delegacia da mulher, né? Nas cidades em que não tem a delegacia da mulher, ela pode procurar então uma delegacia comum, uma delegacia normal, faz o registro do boletim de ocorrência. Ela pode procurar também o Ministério Público. Em toda cidade, né, ou pelo menos na sede da comarca, vai ter um promotor de justiça e ela pode procurar esse promotor e pedir uma orientação e pedir a informação e fazer até o registro da ocorrência. Nas capitais maiores, a gente tem a Casa da Mulher Brasileira.
Aí é fantástico o atendimento, é um atendimento totalmente integrado, a mulher completo, ela faz o registro do boletim, ela já consegue a medida protetiva no mesmo lugar, ela é encaminhada para o exame de corpo de delito. Então, a Casa da Mulher Brasileira realmente acolhe essa mulher de uma forma muito mais ampla e muito mais integrada, mas ela só tem nas grandes cidades. Sim, e a gente ainda tem alguns projetos sociais que são muito atuantes, né? Que acolhe, às vezes, a mulher, os filhos. E, se for necessário, até para que ela tome todas essas medidas, às vezes esses projetos, normalmente eles dão um atendimento muito bom, né? Tem muitas cidades que têm esses projetos sociais, então que fazem esse acolhimento, que fazem fortalecem essa mulher para ela conseguir sair desse relacionamento. Nas cidades a gente tem os CRAS e os CREAS, né, os Centros de Referência também da Assistência Social, que também costumam ter acompanhamento para mulheres vítimas de violência. Tudo de forma a tirar essa mulher da situação de violência, não necessariamente desse casamento, mas fazer com que ela passe a ter uma vida sem violência, porque todas nós temos direito a uma vida sem violência. Sim, e essa consciência, né, eu tenho certeza que muitas fichas caíram aqui. Tem uma analogia que eu ouvi, né, você falando, que eu achei ela tão interessante, que você fala sobre o sapo, quando você coloca ele na água fria e a água vai esquentando, né? Queria que você falasse essa analogia e terminasse aqui aconselhando essas pessoas, de fato, com a experiência de quase 30 anos que você tem, para que a gente pudesse salvar vidas aqui nessa tarde, né, doutora? A gente costuma usar esse exemplo porque quem já cozinhou, né, sabe como cozinha o sapo, né? Como é que faz com a rã e com o sapo. Então coloca vivo na água e liga a água. E a água vai esquentando e o sapo não percebe que essa água está esquentando e ao final ele vai acabar cozido, né? Ele vai morrer com essa água fervendo sem ter percebido essa situação. E isso é o que acontece com as mulheres, né? Elas não vão notando a dificuldade, não vão percebendo a gravidade da situação em que elas estão e que podem acabar chegando num feminicídio. E eu gosto de falar também que a gente é muito educada para aceitar isso, né? Então, eu sempre uso o exemplo da Bela e a Fera, a história que todo mundo conhece. Que a Bela, aquela moça linda, ela é, né, prisioneira da Fera, que é aquele monstro, e ela, com o amor dela, ela transforma aquele monstro num príncipe encantado, né? O amor pode muito, mas o amor não pode tudo, né? Então, às vezes, a gente precisa de uma ajudazinha de fora, né? A gente precisa de uma ajuda, de um acompanhamento para conseguir se livrar daquela situação, né? Senão, voltando no sapo, a gente vai ficar beijando o sapo a vida inteira e ele não vai virar príncipe, né? A gente vai ficar com a fera a vida toda e ele não vai virar príncipe. Então, é muito difícil um casal conseguir sair dessa dinâmica de violência doméstica sem ajuda externa. É muito importante procurar ajuda, procurar um acompanhamento antes que a coisa fique mais grave. Sim, muito bom, muito esclarecedor, doutora. Obrigada. Fiquei muito feliz com todas as suas informações e mais feliz ainda por saber que a gente ajudou pessoas aqui, né? Queria que você deixasse seus contatos, sua rede social, como é que as pessoas te encontram? Bom, pelas redes sociais, Nathalie Malveiro, o Facebook, o Instagram eu uso Natikist. O recado que eu queria deixar é esse: violência doméstica, a vítima de violência doméstica precisa de acolhimento, precisa que a gente acolha essa vítima, ajude, ouça, oriente e nunca fale, eu já tentei te ajudar uma vez e você não quis ajuda, agora eu não quero mais. É muito importante que a gente não caia nesse caminho de bloquear a ajuda para quando essa mulher vem buscar, quando ela precisa. Se cansar, né? Falar, já falei tantas vezes. Ela gosta de apanhar. Nenhuma mulher gosta de ser agredida. As mulheres não gostam de ser agredidas. As mulheres, elas estão muito fracas para reagir àquela agressão. É isso que a gente tem que ter em mente. Sim. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Foi muito bom mesmo. Uma honra e obrigada por todos que assistiram até agora. Queria agradecer a todos de casa. Espero que todas essas informações de fato venham te ajudar a sair desse ciclo. E nós merecemos muito, né, esse valor. Nós, mulheres e homens, né? Eu acho que ninguém, como foi falado aqui, merece passar uma vida inteira sofrendo violência dentro de casa das pessoas que mais ama, né? Então eu quero desejar para você uma boa tarde, um ótimo final de tarde
e até o próximo domingo, viu? É gratificante conhecer histórias de pessoas que fazem aí a total diferença, lutando pelos direitos das mulheres, não é? Doutora Nathalie, meus parabéns. Também gostou do programa de hoje? Você gostou, né? Amanhã ele vai estar disponível no YouTube do Instituto Ressoar. É só digitar Instituto Ressoar. Ok? Agora vamos para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre saúde mental com o psiquiatra, o Dr. Pablo Vinícius. A gente volta já já. Estamos de volta com o seu programa de boas notícias e hoje nós vamos para a segunda parte da série sobre saúde mental. Você já parou em alguns momentos e pensou, eu tô triste? Será que eu tenho depressão? Então acompanhe o Ressoar Vida e Saúde com o Dr. Pablo Vinícius, que vai explicar assim direitinho todos os sinais dessa patologia que atinge muitas pessoas. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todo mundo. Eu sou o Dr. Pablo Vinícius, eu sou médico, psiquiatra, neurocientista, escritor. E hoje nós vamos falar, nesse programa, sobre depressão. Um assunto tão sério, tão importante, que eu vou fazer com leveza, simplicidade, para que você possa entender. Para começar a falar sobre isso, eu gosto primeiro de diferenciar o que é uma tristeza normal de uma tristeza da depressão. Porque nem toda tristeza é depressão. E isso é uma confusão muito grande que está acontecendo nos nossos dias. Se por um lado existem pessoas que não querem e resistem, têm preconceito da doença e de se tratarem, por outro lado, tem pessoas que querem tomar remédio para qualquer coisa. Por outro lado, a sociedade hoje não permite mais você chorar, você se entristecer. Quer fazer um exercício comigo? Fica uns 2 dias triste no seu trabalho, já vão te mandar para o psiquiatra. Chora aí uns 3 dias, já vão te mandar para lá. Se você usa remédio psiquiátrico para depressão, você não tem o direito mais de se entristecer. Já observou isso? Já começa a achar que o remédio está fraco. Então por isso que a primeira coisa da gente entender é o que é essa tristeza. Ela é de um fenômeno normal da sua vida ou ela já é de um quadro patológico de uma doença chamada depressão? Doutor Pablo, me ensina então, como saber? Bom, a tristeza normal ela vai ser sempre proporcional ao evento que está causando. Seu filho está na UTI entre a vida e a morte, você tem que estar triste. Você tem que estar ansiosa. Você tem que estar perdendo algumas noites de sono. Veja que isso é proporcional ao que você está vivendo. Se você está passando por uma dificuldade, você vai ficar triste. Se o seu relacionamento está ruim, você vai estar triste. Mas essa tristeza ela tem que ser proporcional ao que está acontecendo. A tristeza da depressão, ela é desproporcional. Ela é mais intensa. Ela dura mais. A pessoa fala assim para mim, Dr. Pablo, eu entendi. Isso que eu estou sentindo está muito mais do que eu deveria estar. Não está mais no lugar certo. Já é a tristeza da depressão. Entendam, então, que a doença mental não é nada novo que a pessoa sente. É o normal exacerbado. É a tristeza normal exagerada. Todo dia você acorda triste, você dorme triste. Começa a trazer sintomas que não são normais. Por exemplo, pensar em morte. Concorda comigo que quando a gente está triste por uma circunstância, a gente não pensa em morrer? A gente pensa em superar. A gente não perde a motivação de viver. Pelo contrário, a gente é motivado a passar pela tristeza. A tristeza da depressão tira sua vontade de viver, tira a graça das coisas. Você começa a pensar só coisa ruim. Opa, já estamos entrando na doença. Isso é uma coisa muito importante para separar. Uma outra coisa fácil também é a questão da produtividade. A tristeza normal não afeta a sua produtividade. Você continua indo trabalhar. Você está abatida, os colegas veem que você está abatido. Nossa, queridas, estou vendo que você está abatida. Menina, estou passando um problema em casa. Mas vamos lá, você está lá produzindo, trabalhando. A tristeza da depressão deixa você numa cama. Você já começa a perder trabalho. O adolescente começa a perder aula.
O advogado que fazia 10 processos por semana, faz 5, faz 3. Começa a entender então que a doença vai afetando a pessoa. Isso é muito sério. Então, a tristeza, a depressão são fenômenos distintos. Uma vez que você está dodói, isso é uma doença cerebral. Por isso não adianta falar para um deprimido, levanta da cama, vamos caminhar, vamos para a balada porque você vai melhorar. Vamos tirar umas férias que você vai melhorar. Ele não consegue porque o cérebro dele está doente exatamente na região da vontade dele. É fácil você entender quando o cérebro adoece na região motora de uma mão que cai. Sabia que o cérebro pode adoecer na região que controla o seu humor? Qual vai ser o sintoma? A mão caída? Não, o seu humor doente. Por isso que você precisa te tratar. Por isso que não adianta a gente ter preconceito, isso é desconhecimento. Por isso que estou aqui, para mostrar para você onde está a doença e o que é a doença. Você precisa se respeitar e respeitar quem tem. Doutor, me ajuda então. O que eu preciso fazer? Se você tem a doença, a depressão, você precisa de ajuda especializada. Você não vai conseguir sair sozinho. Vamos fazer uma terapia, vamos procurar um psiquiatra. Não tenha medo do remédio. O antidepressivo, ele não é tarja preta, ele não provoca dependência, não tenha medo. Você precisa estar na mão de um bom profissional. E sempre o tratamento é conjunto. Terapia com medicamento, tá bom? Mudança de estilo de vida. Quando você puder, começa a mudar. Passo a passo, meta a meta. Muda a sua alimentação. Começa a fazer uma caminhadinha. Você vai ver que isso vai ser uma revolução na sua vida. Tá bom? Espero ter ajudado vocês com esse conteúdo. Gente, no próximo programa nós vamos falar sobre insônia. Se não é o seu problema, com certeza é de alguém que você conhece. Até lá, no próximo domingo, não perca. Um bom domingo para vocês. O Ressoar, o seu programa de boas notícias de hoje, fica por aqui. Para ver esse e outros programas, se inscreve aí no nosso canal do YouTube. Siga também as nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades do Instituto Ressoar. Ô, meu povo, muito obrigada pela sua companhia e nos vemos no próximo domingo, hein? Até semana que vem. Bora lá!